Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações diárias do nosso Mengão. Pessoal, hoje dia 13 de abril, segunda-feira, iremos falar sobre a agenda do Mengão para essa semana, iremos falar sobre o jogo de ontem no Maracanã, onde o Flamengo bateu a equipe do Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo mando de campo do Fluminense. Agora nós somos vice-líder do Campeonato Brasileiro 2026. Estamos a apenas 6 pontos do líder Palmeiras com um jogo a menos. Iremos falar também sobre a preparação do Flamengo para estar enfrentando a equipe do Independente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol 2026. Iremos também falar sobre os próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a pontuação e a classificação, ok? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, né, galera? Vamos lá, turma, sapecar as notícias de hoje. Pessoal, começando pela agenda, tá? Eu entrei aqui no site oficial aqui do Mengão. O site ainda não soltou a agenda semanal do Flamengo, como é de praxe, né? Eles costumam soltar na segunda-feira. Mas creio eu que hoje, devido a essa rotina pesada, intensa de jogos que o Flamengo tem tido, creio eu que hoje os atletas terão folga semanal, né? Até porque quinta-feira que vem já tem um jogo contra o Independente Medellín. Então o Flamengo, creio eu, tá pessoal? Não é nada positivo. Tanto é que eu pesquisei aqui na internet, não consegui obter informações sobre a agenda, mas creio eu que o Flamengo hoje vai estar de folga para toda a equipe, para a comissão técnica, né? E amanhã, terça-feira e quarta-feira, o Flamengo provavelmente fará treinos e vai fazer uma preparação para estar enfrentando nessa próxima quinta-feira, pela segunda rodada de fase de grupos do Campeonato Libertadores 2026, vai estar enfrentando a equipe do Independente Medellín. Esse jogo vai ser no Maracanã, o Flamengo vai estar recebendo a equipe do Independente Medellín. E temos tudo para fazer um grande jogo, né, pessoal? Temos tudo para conquistar mais 3 pontos e se isolar na liderança dessa fase de grupo, ok? Então, o Flamengo ainda não soltou a agenda semanal, mas creio eu que hoje eles devem estar de folga. Devem fazer um treino amanhã, terça-feira, mais um treino na quarta-feira e fazer a preparação para quinta-feira estar recebendo a equipe do Independente Medellín, beleza? E depois, na sequência, né, no próximo domingo, dia 19, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta a equipe do Bahia. Vai estar recebendo a equipe do Bahia no Maracanã, mando de campo do Mengão. O Flamengo agora ocupa a segunda posição com 20 pontos. O Bahia também tem 20 pontos, só que está na quinta posição. Então, ó pessoal, pezinho no chão, seriedade, né? O Flamengo tem um bom plantel. O Léo Jardim está indo bem, graças a Deus. O time está pegando, ó, está engrossando. O time está pegando casca, né, nesses campeonatos. Ontem, né, já vou falar sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pezinho no chão, sem oba-oba, porque a imprensa gosta muito de elevar, né, o Flamengo, fala que tem um melhor elenco, que tem um melhor investimento. De fato tem. Mas isso os jogadores não podem deixar subir para a cabeça, ok? Então, pezinho no chão, não conquistamos nada ainda por enquanto. Estamos sim crescendo, ok, estamos sim. Mas pezinho no chão, muita seriedade e não deixar, né, o oba-oba subir para a cabeça, ok? Diante disso, pessoal, agora vamos falar sobre o jogo de ontem entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, que jogão! Que jogo lindo de assistir, hein? Nossa, eu gostei demais, principalmente pela nossa vitória. Que vitória importante, uma vitória do melhor elenco, uma vitória do melhor elenco que procurou fazer por onde, teve as melhores chances, foi letal, foi eficaz, embora o Flamengo tivesse feito algumas outras chances desperdiçadas, né? Mas assim, tirando isso, o Flamengo foi superior, mandou no jogo. O Flamengo mereceu ter vencido a partida de ontem, com os méritos do Flamengo.
e nós não demos chance pro azar, tá? Tô muito feliz, mas muito feliz mesmo de ter vencido esse jogo ontem. E agora nós somos vice-líder do Campeonato Brasileiro, estamos a apenas 6 pontos do Palmeiras, estamos com um jogo a menos, é verdade. Se a gente vencer a equipe do Mirassol, que anda caindo pelas tabelas, essa diferença cai para 3 pontos e depois a gente vai ter um confronto direto contra a equipe do Palmeiras. Se eu não me engano, a gente vai estar recebendo a equipe do Palmeiras no Maracanã pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos falar sobre a coletividade. Nossa, ontem o Flamengo foi coletivo, hein? Ontem o Flamengo foi coletivo, marcou bem, não deu espaço para o Fluminense. No comecinho ali foi aquele abafa, a bola sobra no pé do Pedro ali, né? O primeiro gol. Nossa, Pedro, que é isso, hein? Que golaço, hein, Pedro? Nossa só. Aí é gol de quem sabe, né, cara? É gol de quem sabe, quem tem um pensamento rápido, um pensamento diferenciado. Nossa, na hora que eu vi aquele gol lá, eu não acreditei, ó. Cara do céu, ó. É de bater palma pra você, Pedro. Parabéns, viu? Que golaço, tá? Que golaço. Eu me atrevo a dizer que foi o gol mais bonito da rodada, viu? Não é porque é do Flamengo não, mas eu me atrevo a dizer que foi o gol mais bonito da rodada. Então ontem o Flamengo mandou no jogo, o Flamengo mandou 3/4 do jogo, tá? No último quarto o Fluminense deu uma crescida, foi por tudo ou nada, foi por desespero. Mas até então o Flamengo mandou no primeiro quarto, mandou no segundo quarto, mandou no terceiro quarto, tá? O Flamengo faz 1-0, depois desperdiça algumas grandes oportunidades. Depois de novo o Flamengo faz o segundo gol, uma assistência lá do Samuel Lino. Samuel Lino, que é aquilo, hein, cara? Que é aquela trivela lá de direita? Cara do céu, aquela trivela assim, ó. E aquela bola faz aquele arco, aquela curva. O Pedro acompanha e vai e chega de peito. Nossa, ó. Mais uma salva de palmas para essa jogada linda do Flamengo ontem. Parabéns, parabéns mesmo. Então, ó, ontem o Flamengo foi bem coletivo. O Flamengo foi técnico, foi polivalente. O Flamengo foi físico. Ontem o Flamengo ó, eu atrevo a dizer que foi uma partida impecável, tá? Impecável. Só não foi 100% porque, lógico que a gente está enfrentando uma das melhores equipes que tem no Campeonato Brasileiro, que se trata da equipe do Fluminense, que tem um bom plantel. É um clássico, né? Clássico é clássico. Camisa não ganha mais jogo. Se você não correr, se você não suar, né, pessoal? Perdão. Se você não for determinado, meu amigo, você não ganha a partida, não. E haja vista que os caras ontem, estavam com sangue no olho contra a gente, né? Eles queriam ter a revanche, mas o Flamengo não deu sopa pro azar. É que nem eu tinha comentado no vídeo anterior. Se o Flamengo entrar determinado, com sangue no olho, não dar sopa pro azar, marcação, encaixar a marcação e fazer uma marcação sob pressão, nós teríamos grande chance de vencer. Tanto é que a gente venceu, né? Então foi uma partidaça assim. Nossa, eu tô muito feliz, porque o Fluminense, pessoal, querendo ou não, quem for lá no Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, o Fluminense com certeza vai tirar ponto de muito time aí pelo Campeonato Brasileiro, viu? Embora eles não tiraram do Palmeiras, né, quando eles jogaram pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, esse jogo foi foi em São Paulo, né? Foi em Monte Campo do Palmeiras. Mas eu assisti esse jogo e foi um jogão, viu? Fluminense, porque o Fluminense entrou com um salto alto e tomou 2 gols rapidinho lá e depois tentou ir por tudo ou nada e quase que no finalzinho eles empataram, viu? Ficou 2-1 esse jogo, eu lembrei. Ficou 2-1, então assim, Palmeiras venceu, só que o Palmeiras venceu em casa. Creio eu que quando o Palmeiras for pagar esse jogo lá no Rio de Janeiro, talvez o Fluminense vai ganhar esse jogo, vai tirar ponto dos caras, vai atrapalhar os caras. O importante é que a gente venceu, agora somos vice-líder e vamos na captura aí do Palmeiras, beleza? Então, voltando lá pro jogo, pessoal. Nossa, mas que jogão, hein, cara? Nossa, que jogo. Então, o Flamengo foi coletivo, o Flamengo fez marcação alta, funcionou, fez aquele abafa. O Flamengo foi... não tenho nem mais o que falar. O Flamengo foi letal, foi superior, jogou bem, amassou o Fluminense. O Fluminense ficou perdido. O Flamengo teve tudo para fazer 3-0, 4-0. Criaram várias chances, bola na trave do Pedro. O Pedro perde o gol de frente pro gol.
O Prata perdeu o gol também. Aí lá no finalzinho, com aquele lance bobo lá do Alexandro, né, cara, que foi uma infelicidade. Ali ele estava sozinho, não tinha marcação, pressão em cima dele. Ele poderia muito bem ter dominado a bola, ter saído jogando com os pés, ou se não chutar para o lateral, né? Se é que ele não tivesse a confiança, pegasse a bola e chutava para o lateral, né? Levantasse a cabeça, arrumava a casinha ali. A gente tomou aquele gol de bobeira. Mas o Fluminense também criou algumas oportunidades, quase que eles empataram ali no finalzinho com aquele argentino lá do Lanús Galhaço, que chama, né? Nossa, vou te falar uma coisa, viu? Então, assim, pelas circunstâncias, pelo jogo que foi um jogão, nossa, só parabéns pra gente, viu, galera? Parabéns pra equipe do Mengão. Agora, um ponto negativo foi o ponto do Carrascal, né, Carrascal? Ô, Carrascal, você me entra no segundo tempo. Você me entra com sangue renovado. Precisava daquele carrinho, Carrascal? Precisava daquela tesoura? Você foi expulso merecidamente, cara. Não precisava fazer aquele lance. É um lance patético, um lance idiota, bobo. Você pôs a equipe do Flamengo em maus lençóis, tá? Então, suponhamos que fosse um jogo da Libertadores. Você vai dar um carrinho desse, cara? Pelo amor de Deus, você atrapalha o time, cara. Ô, Léo Jardim, você tem que chegar nesses caras aí agora, trabalhar, entrar na mente deles, orientar esses caras aí. Essas tipo de atitude, cara, não pode acontecer, né? Isso atrapalha demais. Porque um lance desse aí, cara, você quase pôs o resultado positivo do Flamengo a perder, né? Quase que os caras empataram devido a esse lance aí, você ficar com um a menos. Mas graças a Deus, né, superamos tudo e vencemos, que era importante ter vencido. Haja vista também que ontem teve um jogão entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. Né? No último vídeo eu frisei, eu falei, Corinthians, agora eu queria ver vocês entrar com sangue no olho, como vocês costumam entrar contra o Flamengo, né? Porque contra a equipe do Flamengo, eles fazem uma mobilização, a imprensa fica falando desse jogo a semana inteira, né? A torcida comparece. E ontem, apesar dos pesares, apesar das duas expulsões que teve no jogo ontem da equipe do Corinthians contra a equipe do Palmeiras, o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos, e mesmo assim o Corinthians ainda jogou bem, segurou o empate até o final e pressionando os caras, viu? O Yuri Alberto sai na cara do gol, teve tudo para fazer 1-0, né, e ficar com um resultado positivo. Ele vai e me bate em cima do goleiro. O goleiro fechou ele apavorou e bateu em cima do goleiro. Mas teve bom. Teve bom porque o Palmeiras não venceu, somou só um pontinho. Devido às circunstâncias do jogo ontem, pessoal, Corinthians com 2 a menos e o Palmeiras martelando, e empatou, ficou 0-0, teve bom demais. Teve um lance polêmico lá também, né, um pênalti lá que o Palmeiras pede no finalzinho, que o zagueiro do Corinthians vai chutar a bola, chuta o pé do cara, chuta a bola, que lá pra mim foi pênalti, mas o VAR não deu, graças a Deus, para nossa sorte, né? Então é isso aí, pessoal. Então gostei demais, teve muito bom, e é isso aí. Mengão, agora nós somos vice-líder e vamos dar captura sim desse Palmeiras, viu, Palmeiras? Palmeiras, você abre o olho, hein? Você abre o olho, então vamos na sua captura. Pessoal, deixa eu só passar aqui a classificação e a pontuação para vocês, tá? Vamos lá, começamos, vou falar sobre as próximas partidas aqui pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a Chapecoense vai receber a equipe do Botafogo. Esse jogo está marcado para as 18h30. Vasco da Gama e São Paulo no sábado às 18h30, tá? O Vasco empatou o jogo dele. São Paulo tomou uma chicotada do Vitória lá na Bahia, perdeu de 2-0. O Vitória recebe a equipe do Corinthians no sábado também às 20 horas. Cruzeiro, que ganhou ontem, recebe a equipe do Grêmio no sábado às 20h30. No domingo, no jogo de manhã, o Internacional vai receber o Mirassol pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 4 horas, o Coritiba recebe o Atlético Mineiro. No domingo também o Bragantino recebe o Remo. E para finalizar a rodada, o Flamengo vai estar recebendo o Bahia, tá? E no domingo também o Palmeiras recebe o Furacão, ok? Esses são os próximos jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Deixa eu só falar a classificação aqui rapidinho, pessoal. Olha, terminando os jogos de ontem, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou dessa forma aqui, ó. Palmeiras se manteve na posição, né? Na primeira posição, em primeiro lugar, com 26 pontos. O Flamengo agora é o vice-líder, com 20 pontos. Ressaltando que o Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo vai ser realizado contra a equipe do Mirassol, mando de campo do Mengão. O São Paulo, que perdeu por Vitória, se manteve na terceira posição com 20 pontos. O Fluminense, nós passamos o Fluminense estava na nossa frente. O Fluminense fica em quarto lugar com 20 pontos. O Bahia, tá? Agora o Bahia é o quinto com 20 pontos também. O Atlético Paranaense, o Furacão, em sexto com 19 pontos. Em sétimo, Curitiba, que vem fazendo uma boa campanha com 16 pontos. O Galo, em oitavo, com 14 pontos. O Bragantino, que perdeu para o Cruzeiro ontem, está em nono lugar, com 14 pontos. O Vitória, que venceu a equipe do São Paulo, foi a 10ª posição, com 14 pontos. Em 11º, o Botafogo, que empatou com a equipe do Curitiba pelo placar de 2-2. Em 13º, o Grêmio, em 12º, com 13 pontos. O Vasco empatou com a equipe do Remo 1-1, ficou na 13ª posição. O Internacional, que empatou com a equipe do Grêmio, ficou em 14º com 13 pontos. O Santos, em 15º, bateu a equipe do Galo, né, 2-1, tá com 13 pontos. O Corinthians, ontem, que empatou com Palmeiras 0-0, está em 16º. Agora abrindo a zona de rebaixamento, Cruzeiro com 10 pontos em 17º. Opa, gente! Em 17º com 10 pontos. Ele bateu a equipe do Bragantino por 2-1. O Remo, que empatou 1-1 com o Vasco, está em 18º. A Chapecoense em 19º com 8 pontos. E o Mirassol, né, que está devendo um jogo contra o Flamengo, está na 20ª posição com 6 pontos. Pessoal, essa aqui é a classificação e a pontuação do Campeonato Brasileiro 2026. E o Flamengo agora enfrenta o próximo jogo, que vai ser contra a equipe do Bahia. Esse jogo está marcado para domingo, às 19 horas, né? Às 19h30 no domingo. Eu acredito que vai ser casa lotada, né? Até pela campanha que o Flamengo está fazendo agora nesse mês de abril. Vencemos a equipe do Cusco, agora vamos enfrentar a equipe do Independiente de Medellín pela segunda rodada da Conmebol, da fase de grupos. Esse jogo vai ser na quinta-feira. E no domingo a gente recebe a equipe do Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Então, ó, Pedrão, você que foi o artilheiro ontem do Mengão, fez 2 golaços, ó, parabéns. Mengão, parabéns para você, parabéns para nós. E vamos sim, vamos na captura do Palmeiras. Na hora que o Palmeiras começar a tropeçar aí, a gente vai enxergar e a gente vai passar a borracha em cima deles, a gente vai passar o trator em cima deles, beleza? Pessoal, é isso aí, ó. Para quem ficou até agora aqui no vídeo, humildemente eu te peço o like aí, se inscreva no canal, dá essa força aí para nós aí, que a cada dia que passar a gente vai estar vindo aqui no nosso canal, produzir mais um conteúdo de qualidade, vir falar do nosso Mengão. E bora pra cima deles, Mengão. E aí, Mengo? E aí, Mengo? Bora pra cima deles, neguinho. Falou, galera. Fica com Deus aí. Até mais. Uma ótima semana. E quinta-feira a gente se vê contra a equipe do Independiente Medellín. Bora, Mengo!